Olá, sou o pastor Leandro Daniel Ristoff, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Maravilha, Santa Catarina. Precisamos aprender a confiar em Deus em tempos de pandemia. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 está escrito: lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vivemos um tempo novo e diferente. A geração na qual nós estamos inseridos nunca passou por isso antes. Temos um problema com um vírus que se espalha pelo mundo todo, uma pandemia. E isso requer de cada um de nós um exercício de responsabilidade no que diz respeito à disciplina. Isso exige um esforço redobrado de nossa parte. Por que eu digo isso? Porque nós não estamos acostumados com essa disciplina, com essa ordem. Estamos acostumados a ter a sensação de que tudo se resolve com um jeitinho, mas desta vez não é assim. Há um vírus que se espalha pelo mundo todo. Pense neste mundo todo como um grande sistema de engrenagens que se conectam umas às outras de uma maneira ordenada e perfeita. Dezenas de milhares de engrenagens funcionando, conectadas umas às outras. De vez em quando uma engrenagem sai fora do lugar, alguma coisa dá errado, um grande líder diz uma bobagem aqui, o outro responde de uma maneira áspera lá, as engrenagens precisam ser substituídas, consertadas, mas logo tudo volta ao normal. Dessa vez é diferente. Um pequeníssimo vírus colocou todo este sistema em colapso. Você já se deu conta disso? Um vírus microscópico bagunçou tudo, de tal forma que agora existe esse caos no mundo todo, o qual se reflete em diversas áreas: economia, política, na própria saúde, na ordem social. Agora todos os líderes mundiais precisam se curvar diante de um vírus. Agora todos os líderes mundiais que confiavam antes no seu sistema econômico, no seu poder, no seu poder bélico, agora precisam deixar tudo isso de lado, porque um vírus está se espalhando. A gente precisa aprender a confiar em Deus no meio de tudo isso. Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer a nossa própria fragilidade. O Salmo 103 diz: nós somos pó. O Salmo 39 aponta para a nossa fragilidade e diz que a nossa vida não passa de alguns palmos. O Salmo 90 convida a você e a mim a pedir para Deus para que Ele nos ensine a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Tudo isto reflete a nossa fragilidade e a nossa dependência de Deus para todas as coisas. Em segundo lugar, a gente precisa aprender a clamar algo que está um tanto quanto esquecido. As pessoas buscam a Deus, as pessoas clamam a Deus, as pessoas oram, mandam mensagens, o WhatsApp está congestionado de tantas mensagens bíblicas, mas dificilmente nós vemos pedidos e orações com uma súplica: Deus, tenha misericórdia de nós. O Salmo 57, por exemplo, ele diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Debaixo das sombras das tuas asas eu me refugio até que passe a calamidade. Nós precisamos aprender, como o cego Bartimeu que estava à beira do caminho e começou a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim.
Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Nós precisamos aprender a fazer esta oração de novo, porque parece que Deus está aí apenas para atender os nossos desejos, as nossas vontades, e a gente clama, a gente pede, e Deus está aí pronto para nos atender, e perdemos a dimensão de que precisamos clamar pela misericórdia de Deus, principalmente neste momento. Isso revela a nossa dependência de Deus, e isso revela também a nossa confiança em Deus, porque sem Deus nós não somos nada, e longe de Deus nós não temos nada. Nós precisamos aprender a confiar, e este é um exercício diário e constante, de que a nossa vida está nas mãos de Deus, em todos os momentos, de todas as formas. Contudo, confiar em Deus não anula a nossa responsabilidade. Confiar em Deus não nos redime de que temos também tarefas a cumprir, responsabilidades às quais nós temos de arcar. Isolamento social, evitar aglomerações, lavar as mãos, usar álcool gel, enfim, tantas responsabilidades que nos são trazidas todos os dias e lembradas pelos meios de comunicação. Precisamos aprender com Lutero, que também viveu e experimentou a transmissão de uma epidemia na época da Idade Média, a peste bubônica. Deus significa deixar de confiar em mim mesmo. Confiar em Deus significa transferir, deixar, colocar a minha confiança inteira nas mãos de Deus e deixar de confiar nas minhas próprias habilidades, na minha força, na minha performance, no meu poder, que eu não tenho. Preciso confiar em Deus, preciso clamar, preciso pedir: Deus, tenha misericórdia de nós. É aquela oração que a gente precisa aprender a repetir todos os dias. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Quem assim pode dizer, quem assim pode reconhecer e orar diante de Deus, começa a trilhar o caminho de uma confiança irrestrita e incondicional num Deus Todo-Poderoso. Porque eu não consigo nada, eu não posso nada, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a nossa confiança, e é nisso que depositamos a nossa confiança. Momentos de crise, momentos de tragédias, tem a capacidade de poder modificar comportamentos, transformar atitudes. Pena que por vezes elas duram tão pouco depois que as coisas melhoram. Mas eu creio que nós temos uma oportunidade sem igual de aproveitar esse momento, porque ele mexe com a nossa existência, ele mexe com a nossa fragilidade, ele mexe com a nossa finitude. E a gente precisa resgatar alguns valores cristãos que até então estão esquecidos. Por que eu digo isso? Porque ser cristão não está relacionado a um evento que a gente participa semanalmente. Ser cristão não está vinculado a vir e participar de um culto domingos de manhã ou em qualquer outro horário. Ser cristão não está vinculado a determinados tipos de atitudes que a gente tem apenas uma vez por semana. Não. Ser cristão é um estilo de vida. A vida de um cristão
é um culto a Deus. A gente precisa redescobrir essa dimensão do que significa prestar culto a Deus. Culto a Deus não é aquilo que a gente faz apenas no domingo, quando estamos reunidos em comunidade com irmãos e irmãs em Cristo. A vida de uma pessoa que crê em Jesus é um culto a Deus. Ou seja, na forma como eu me comporto, justamente nesse momento agora de restrição, de isolamento, de obedecer às autoridades, de me cuidar e de cuidar dos meus queridos em casa, das pessoas que estão nos grupos de risco, ali é que se demonstra se eu sou de fato cristão ou não. Não é na quantidade de vídeos, não é na quantidade de mensagens, não é na quantidade de curtidas que se fazem nas redes sociais, é nas atitudes práticas do dia a dia. É naquilo que eu faço e é naquilo que eu deixo de fazer. É na forma como eu estendo a mão ao aflito, é na forma como eu acolho o necessitado, é na forma como eu digo não para algumas coisas e na forma como eu digo sim para outras coisas. É nessas atitudes práticas nas quais se revela que temos valores cristãos. Eu não faço isso porque Deus manda eu fazer, não, eu faço isso porque eu sou cristão, porque eu creio num Deus Todo-Poderoso e porque Jesus Cristo morreu por mim naquela cruz. É na forma como a gente lida com a corrupção, com a ética, com valores. Isto é culto a Deus. Agora nós estamos longe dos lugares, dos templos dos quais nós normalmente servimos a Deus em culto. Agora nós estamos privados da possibilidade de vir e participar de um culto com outras pessoas. Por isso, esse é o momento de prestar culto a Deus em casa. Este é o momento de prestar culto a Deus em família. Este é o momento de prestar culto em pequenas atitudes que a gente pode fazer e que nos são possíveis neste momento. Desta forma, nós estamos vivendo o batismo. Desta forma, nós estamos vivendo a fé e exercitando a fé no dia a dia. Largue o celular, largue as redes sociais, leia um bom livro, leia a Bíblia, converse, adquira novas atitudes, em vez de ficar olhando o que os outros postam, ligue para as pessoas e converse com elas pelo telefone. Pergunte se há alguma coisa que pode ser feita, pergunte se você pode orar por elas. Pergunte se você pode ligar para alguma outra pessoa que talvez esteja sozinha ou passando por uma necessidade nesse momento. Isso é culto a Deus. Isto é viver a fé. Isto é exercitar a confiança em Deus. Não se sinta culpado, não se sinta culpada pelas suas preocupações. Não se sinta culpado ou culpada se você está com medo. Tenha a capacidade de poder colocar, deixar, largar as preocupações, medos e angústias diante de Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. Amém.